Olá, boa tarde, eu sou Ana Canedo, estamos começando mais um Facebook Live. O assunto de hoje, os assuntos, são crédito e gestão financeira. Se você tem alguma dúvida sobre esses temas, quer melhorar a gestão financeira do seu negócio ou saber qual é a melhor forma de obter crédito, quais as dicas que a gente tem para quem precisa e quem quer procurar crédito, fica aqui com a gente, né? Vamos bater um papo aqui com os nossos especialistas. Enio Pinto, né? Nosso especialista que está aqui com a gente todo mês, falando sobre temas de gestão. E hoje nosso convidado, Alexandre Comim, é gerente da Unidade de Serviços Financeiros aqui do Sebrae. E antes da gente começar o papo, eu quero dar um aviso para você verificar aí o áudio do seu equipamento que você está utilizando, seu fone de ouvido, verifica o volume e se tiver algum problema aí, avisa para a gente, tá bom? E se você conhece alguém que tem um negócio e precisa saber mais sobre crédito e gestão financeira, marque ele aqui nos nossos comentários, tá bem? Então vamos começar. Começar falando com o Enio. Em que situação, Enio, vale a pena abrir um financiamento para investir no estoque e no capital de giro? Quem pergunta isso para a gente é a Luciene Magno. Eu queria que, além de responder essa pergunta, você comentasse sobre a importância da saúde financeira do negócio em relação à gestão e à obtenção de crédito. Tá. Olá, Ana, Alexandre Comim, tudo bom, meu amigo? Como vão vocês, espectadores, clientes do Sebrae, empreendedores, candidatos a empresário? O que acontece? Finanças, o tema maior, o macro tema aqui da nossa conversa de hoje à tarde. Eu costumo usar uma frase que mostra bem a relevância do tema finanças. A gente diz sempre o seguinte: o que não se pode medir, não se pode gerenciar. E aí você vê a relevância de finanças, porque finanças não é um departamento em si. Reverbera no departamento de finanças, na área financeira das organizações, tudo o que acontece em outras áreas. Então, se você compra bem, se você vende bem, se você administra bem o seu negócio, isso vai reverberar nos números, no fluxo financeiro desse negócio. E à medida que você consegue medir o que acontece no seu empreendimento, você consegue avaliar a performance do seu empreendimento e consegue, de fato, ser um gestor, ser um gerente desse empreendimento e tomar decisões em cima dos números obtidos através do departamento financeiro. Tá? Que é uma reverberação do que acontece, na verdade, nos outros departamentos. Ele, por si, não produz números, né? Então, isso é relevante que a gente tenha em mente. Quando a gente fala de finanças, a gente está falando basicamente de 3 grandes frentes. A gestão do dia a dia, a gestão do caixa da empresa, a gestão de investimentos, quando você pretende ampliar, modernizar, expandir o seu negócio e, eventualmente, tomara que não seja o caso de ninguém, quando a gente está falando de gestão de crise. Essas são as 3 grandes frentes que o tema finanças contempla. A pergunta da nossa colega, como é o nome dela? Luciene Magno. O que acontece, Luciene? Antes de qualquer decisão quanto a crédito, é muito importante você ver se de fato você precisa, se você necessita do crédito. Porque o crédito ele é bem-vindo, entretanto você vai ter uma rubrica de custo a mais, que é a taxa de juro, que é o pagamento, a parcela mensal, a prestação que você vai ter em função desse crédito que você está obtendo. Então, antes de uma decisão de crédito, você tem que ver se você não tem alguns problemas de gestão no seu negócio. Por exemplo, uma coisa que acontece, um erro capital e muito comum, muito recorrente nos pequenos empreendimentos. As pessoas querem crédito para capital de giro, a maioria das demandas de crédito é para capital de giro, a grande maioria, inclusive, e quando a gente vai até esse empreendimento, a gente percebe que ele está super estocado, por exemplo. Ou seja, o dinheiro dele, a liquidez dele, esse capital de giro que ele quer pegar junto ao banco, pode vir para a mão dele no momento em que ele fizer uma liquidação, um bazar, uma promoção e fazer girar o estoque dele, né? Um outro caso que é bastante recorrente é descasamentos de fluxos, Ana. O que acontece? Eu defino as minhas contas a pagar sem ver se eu tenho contas a receber, né? Eu defino dias para fazer pagamentos, por exemplo, de folha salarial, que não são dias que eu costumo ter um volume de venda significativo. Então, eu tenho que fazer naquele dia um grande desembolso e não tem, em contrapartida, uma grande entrada naquele dia. Esse descasamento de fluxo me traz a impressão de que eu preciso de dinheiro para capital de giro, preciso de empréstimo para a operação do meu negócio, quando, na verdade, eu preciso tomar uma decisão gerencial de casar os fluxos financeiros do meu negócio. Casar o contas a receber com contas a pagar. Né? Não é à toa que a gente fala da saúde financeira, né? Porque se o negócio é um corpo, a parte que dói mais é o bolso, né? É a questão financeira que prejudica mais a gestão de um negócio, se ela não for bem cuidada. E a pessoa fez todo esse dever de casa, o empresário, o dono de pequeno negócio que está aqui acompanhar a gente.
ainda assim ele fala, não, mas eu preciso investir. Em que situação que vale a pena, né? Voltando aqui à pergunta da Luciene, em que situação que vale... Tem alguma situação que vale a pena investir para estoque e para capital de giro? Sim, o Seguindo que a que pergunta acontece? dela. Vamos até falar aqui de investimento como um todo, né? O que que acontece? O investimento, um crédito junto a um banco, uma instituição financeira, uma cooperativa de crédito, ele faz muito sentido quando você tem uma demanda insatisfeita, Ana. A sua operação, ela não consegue ofertar para o volume de demanda que você tem. Então, seja lá um pequeno empreendimento, assim, sei lá, tem uma carrocinha de cachorro-quente. Assim, se no meio da tarde eu já não tenho mais cachorro-quente para oferecer para o meu cliente e ainda vem gente na minha carrocinha solicitar o meu produto, o cachorro-quente, significa dizer que eu preciso sim de capital de giro para fazer uma composição de estoque maior do que aquela que eu tenho para atender essa demanda insatisfeita. Eventualmente, não é só de giro. Eventualmente, eu posso até precisar também de um investimento fixo, porque não é só mais giro para ampliar o estoque do empreendimento que eu já tenho. No exemplo que eu estou dando, eu posso precisar comprar uma segunda carrocinha de cachorro-quente. Eu posso, eventualmente, partir para uma lanchonete num ponto fixo, né? Então, quando eu tenho uma observância de uma demanda insatisfeita, as pessoas me procuram e eu não tenho mais como prestar serviços ou entregar um produto para eles, eu vejo que eu tenho aí a possibilidade concreta de uma expansão e aí faz sentido sim eu buscar recursos junto a bancos. Mas até veja, os americanos têm uma expressão, não é exatamente a melhor, eu diria, mas é muito comum lá, muito popular lá. Eles falam dos 3 Fs. Né? Quando você precisa de recurso e você é um pequeno empreendedor, você recorre primeiro para os friends, para os amigos, para a family, para os familiares, ou para os fools, para os tolos que te emprestam dinheiro. Né? Os 3 Fs. Então, assim, será que o banco é de fato a melhor opção? É o dinheiro mais barato? Tem as melhores condições que você precisa para o seu pequeno empreendimento? Será que você não pode recorrer a outras alternativas de crédito? E aí seria interessante a gente ouvir o Alexandre, que pode dizer da pluralidade de opções que eu tenho em relação à oferta de crédito no mercado hoje. É isso aí. A gente tem aqui algumas perguntas que chegaram, especialmente dos microempreendedores individuais, Alexandre, que tem alguma linha de crédito orientada específica para MEI, né? Como funciona? E se a gente tem como saber o melhor banco para conseguir linha de crédito para quem é MEI. Então, assim, se você quiser fazer o panorama da questão da linha de crédito em geral, mas depois também para quem é microempreendedor individual. Ok. Boa tarde, Ana. Boa tarde, amigo Enio. Boa tarde a todos aqui que estão nos assistindo. De fato, existe uma oferta de linhas de crédito específica, não vou dizer que seja especificamente para MEI, mas é especificamente para tickets muito pequenos, né? Empréstimos muito pequenos, que acabam, na verdade, sendo adequados à figura do MEI, ou eventualmente até a pessoas ainda que não se registraram como MEI, são empresários muito pequenos, prestadores de serviços, mas que têm acesso a linhas de microcrédito em tickets muito pequenos, em geral de R$1.000, R$3.000, R$5.000. Eu estou falando aqui do microcrédito produtivo orientado, que é uma política do governo brasileiro, já antiga, já tem mais de 10 anos, e que define algumas regras que fazem com que o microcrédito seja um tipo de linha de crédito muito apropriada ao MEI e a empresas muito pequenas. Recentemente, as regras mudaram um pouco, agora aumentou o faturamento máximo que um empreendimento pode ter para poder pleitear essas linhas, aumentou para R$200 mil por ano, né? Então, ele também acabou entrando numa faixa aí da microempresa, né? Mas a gente vê que, em geral, os tickets são muito pequenos. A média do ticket está na faixa aí de R$7.000, dependendo do estado, R$7.000, às vezes até menos, né? Essas linhas, elas estão disponíveis, eu diria, praticamente em todos os grandes bancos do país. Todos os grandes bancos, eles são obrigados a aplicar uma parcela dos recursos que neles estão depositados para isso. Os bancos federais, né, os bancos públicos, eles inclusive eles criaram estruturas paralelas, né, para atender esse público diferenciado, que é um público que às vezes não tem acesso a uma agência bancária, né? Então, os grandes bancos públicos fazem isso, e até alguns bancos privados, os maiores, que têm uma atuação nacional, eles também criaram estruturas importantes. O microcrédito produtivo orientado, ele é interessante porque ele pressupõe a visita de um chamado agente de crédito, que vai até o estabelecimento, né, que pode às vezes ser a casa da pessoa, pode ser a sua casa, Ana. Se você
trabalha lá, se você cozinha, produz alimentos, se você é um prestador de serviço que tem um pequeno quiosquezinho, às vezes dentro de uma loja de uma outra pessoa, né? Pode ser um estabelecimento modesto. Esse agente vai se deslocar até a sua comunidade, vai se deslocar até o seu empreendimento e fazer uma avaliação mínima, levando em consideração as coisas que o Enio estava fazendo, né? Se você realmente precisa desse crédito, para que você precisa, né? Normalmente o microcrédito nessa escala, ela tem muito a ver com capital de giro, no caso do comércio, mas às vezes tem a ver com pequenos investimentos, uma geladeira, uma furadeira, né? Equipamentos que custam relativamente pouco, mas que para esse empresário que está começando, esse empresário pequeno, às vezes ele não tem condições de fazer esse tipo de investimento. O microcrédito ele acaba funcionando assim muito bem para esse tipo de empreendimento. E como é que o MEI pode acessar, Alexandre, essas linhas de crédito lá na cidade dele? Qual que é a orientação que a gente pode repassar a essas pessoas para ter acesso, para ter informação sobre essas linhas de crédito? Olha, hoje em dia, o jeito mais fácil é você procurando pela internet, né? Porque normalmente você não vai encontrar isso nas estruturas físicas dos bancos, nas agências bancárias, né? Normalmente esses agentes de crédito, eles é que vão até o estabelecimento da pessoa, né? Mas, enfim, a minha sugestão, até pelo celular, você pode consultar, né? Em geral, você entrando na página dessas grandes instituições financeiras, você vai encontrar lá alguma coisa que diz microcrédito. Isso vai acabar te levando, em geral, para uma outra página, né? de um agente especializado desses grandes bancos, e a partir dali eles vão, localizando a sua presença, eles vão poder ir no seu estabelecimento. Eu diria assim que a maior parte dos municípios brasileiros, hoje, isso já é possível. Uhum. Eu tenho mais uma dica aí também, Ana, que acho que os grandes bancos, eles são muito conhecidos, eles estão sempre na propaganda, a gente tropeça com agências bancárias, mas tem um outro ator importante aí, que são as cooperativas de crédito, que são menos conhecidas, mas que hoje elas estão, assim, no Brasil inteiro, tem centenas de municípios no Brasil que a única instituição financeira é uma cooperativa de crédito, né? O foco das cooperativas de crédito são as pessoas físicas e as pequenas empresas, né? O cliente da cooperativa é o pequeno, né? Seja física, seja jurídica, e as cooperativas hoje, elas estão assim crescendo demais, porque elas oferecem condições de crédito realmente muito mais vantajosas em termos sobretudo em termos de custo desse crédito. Tem condições favoráveis, né? Para quem é pequeno negócio. Vale ressaltar, assim, pessoal, às vezes a gente recebe perguntas aqui se o Sebrae empresta recursos, né? Então, a gente sempre orienta que não, que o Sebrae não é uma instituição financeira, nós não emprestamos recursos, mas nós orientamos os empresários de pequenos negócios, empreendedores que querem obter financiamento, a gente orienta. Então, uma outra dica que a gente pode dar é para que você procure a rede de atendimento do Sebrae para buscar orientações sobre, na sua região, na sua cidade, quais as linhas de crédito disponíveis, né? Que informações você precisa, que requisitos você deve atender, né, Alexandre, para ter acesso a essas linhas de crédito. Então, conte também com a nossa rede de atendimento aí, né? E aí, Enio, eu quero ter uma pergunta aqui de um xará seu, que é o Enio Soares, e ele diz o seguinte: trabalho com venda de marmita em casa e quero saber como faço para adquirir o crédito. Preciso melhorar o local de trabalho. Ele já traz para nós para o que ele queria esse crédito, né? Que dicas, que orientações a gente pode dar para o Enio, para outras pessoas que estejam na mesma situação que ele, que já identificaram no negócio qual a necessidade desse investimento? Como que se faz um planejamento de um investimento para que ele tenha uma chance de sucesso maior, de retorno para o negócio dele, de retorno financeiro para o negócio dele? Tá. O que acontece, Enio? Ana foi muito feliz quando disse que o Sebrae não é um banco, o nosso papel é fazer a orientação. Então, a dica concreta que eu te dou é procure o Sebrae mais próximo para que ele faça essa orientação. E aí eu vou te dizer aqui o que contempla de maneira muito pragmática essa orientação. Primeiro, o nosso consultor vai dizer se de fato você precisa de crédito, se não tem outras maneiras dentro do seu empreendimento de você alavancar recursos que não seja necessariamente através de um crédito, com banco ou com cooperativa, mas ele vai ver se precisa de fato desse recurso. Segunda coisa, ele vai te ajudar a definir o tamanho do montante. Você precisa? Sim. Precisa de quanto?
Porque muitas vezes fala, uns 30 mil aqui resolve. A gente vai ver se, de fato, há necessidade de um grau de endividamento maior ou menor para o que você está pretendendo com o seu empreendimento. Terceiro, ele vai te ajudar a fazer um cálculo da capacidade de pagamento que você precisa ter para honrar esse compromisso. Eu preciso de um montante, vamos supor aqui, de 10 mil reais, mas eu vou te ajudar a calcular se eu tenho grau de endividamento possível ainda para assumir um financiamento de 10 mil reais. Eu vou ver se você tem capacidade de pagamento para honrar a prestação desse empreendimento. Porque às vezes eu preciso de 10, mas eu só tenho capacidade de pagamento para honrar 5. Então, a gente ajuda a fazer esse trabalho. E aí, o que a gente faz? À luz das suas médias de vendas mensais e também da sua estrutura de custos, eu tenho aí o que é o fluxo de entrada e saída de recurso dentro da sua empresa. Eu tenho aí o que a gente chama de performance financeira do seu negócio. E aí, eu calculo exatamente qual é o seu saldo, qual é a sua folga, qual é o seu discricionário financeiro para honrar essa prestação. Tá? Porque o que acontece? A gente sempre define para o empreendedor um prolabore, que é a retirada dele em função do trabalho que ele tem à frente desse empreendimento. Mas a gente sabe que na prática, o empresário muitas vezes tira um prolabore pequeno, porque é taxado ali os impostos, o FGTS e tudo mais dele, e ele vive mesmo de uma distribuição de lucros, né, que ele faz todo mês. Quando ele não tem um sócio, então ele pega o saldo que tem da operação do empreendimento dele. Então, veja, eu não posso confiar só no prolabore e pegar todo o seu lucro líquido e colocar para pagar uma prestação bancária. Então, a gente vê o que é de fato o seu lucro e faz um comprometimento de 30%, no máximo 50% do seu lucro para honrar esse compromisso bancário. Mas o que eu faço que é mais interessante até do que pegar o teu histórico é fazer uma projeção, Enio, do que serão as suas vendas com o investimento que você está fazendo. Então eu já tenho um negócio que a gente chama de fundo de quintal, um negócio que funciona dentro da sua própria residência. Eu vou fazer uma melhoria do meu ambiente ali de trabalho, vou comprar eventualmente máquinas, equipamentos, vou comprar alguma coisa que dê mais experiência positiva para o meu cliente, vou fazer uma adaptação do imóvel, uma pequena obra. E aí eu vou projetar o seguinte, o que vai ser agora a minha receita e os novos custos que eu vou ter em função desse investimento que eu estou fazendo. Eu tenho uma situação financeira hoje, qual será a minha situação financeira amanhã, depois do investimento que eu vou estar fazendo, depois de vencido um período de carência, onde eu não honro o financiamento, onde eu não pago a prestação, e eu vou ter que começar a pagar a prestação. E aí, com essa projeção, eu vou te dizer com muita concretude, Enio, vale a pena pegar esse dinheiro ou não. Né? Então, ver se você precisa, ver de quanto você precisa, ver se em função do investimento que a gente vai fazer, como é que fica a sua capacidade de pagamento, para a gente avaliar o custo-benefício de você recorrer a esse financiamento, de você recorrer a esse crédito. Isso é o que a gente chama de uma consultoria financeira, isso é o que a gente chama de microcrédito produtivo orientado. Essa é a orientação que o Sebrae dá para você tomar uma decisão bastante pé no chão de pegar esse financiamento ou não. O Enio não fala, nosso seguidor Enio Soares, ele não fala de onde ele é, mas se você estiver nos assistindo agora, Enio, o que você faz? Acessa o sebrae.com.br/fale com Sebrae, escolhe ali um dos canais para fazer um agendamento ou para conversar com alguém online no Fale com Especialista e procure um dos nossos consultores para ter essa orientação. Perfeito. Ok? Já tem umas dicas aqui do Enio, mas... O nosso 0800. Isso. Tá. 0800 570 0800. Pra você descobrir qual o endereço do ponto de atendimento do Sebrae mais próximo do seu empreendimento. A gente tem uma capacidade fantástica, não é, Ana? É isso aí. A gente tem mais de 620 postos de atendimento fixos em todo o território nacional para que você receba essa orientação e tome uma decisão bastante segura. É isso aí. A gente está recebendo algumas perguntas que são bem específicas, pessoal, que não tem tanto a ver com o assunto que a gente está conversando hoje, mas fiquem tranquilos que todas serão respondidas pela nossa equipe de interações, aí mesmo nos comentários, tá bem? E, Comim, a Enio falou sobre carências e o Denner Nunes, ele quer saber quais são as principais linhas de crédito, prazo, juros, carências e as exigências das financiadoras. A gente já disse que varia muito, né, de uma localidade, de uma região para outra, mas em linhas gerais, assim, no Brasil hoje o mercado oferece que tipos de linhas de financiamento para empreendedores, para empresários de pequenos negócios? A gente tem uns levantamentos, Ana, que a gente faz com os principais bancos dos quais nós somos parceiros, né? Os bancos públicos, alguns grandes bancos privados, as cooperativas e também as agências de desenvolvimento, né?
em praticamente todos os estados do Brasil, você tem agências estaduais, né, que são bancos ou instituições que operam como se fossem bancos, vinculadas aos seus governos estaduais. Isso tem praticamente no Brasil todo. Né? E que são parceiros antigos do Sebrae. A gente já levantou centenas de linhas de crédito com características diferentes de juros e prazos e modalidades diferentes. O Êndio já falou, né? Quer dizer, basicamente você tem aí a coisa do capital de giro, que é uma coisa rotativa, vamos dizer, que oscila aí em função do seu nível de vendas, e a questão dos investimentos, que em geral são linhas de crédito de prazos mais longos, que tem um ciclo, né? É um ciclo financeiro mais longo. Que normalmente são para compra de equipamentos, exatamente, por exemplo. Veículos, equipamentos, reformas, construção, aquisição às vezes, de licenças de uso, de software, enfim, tem várias coisas que estão nessa categoria, que são investimentos que você vai levar muitos anos usufruindo daquele equipamento, então também você vai passar muitos anos pagando, né? Pagando aquilo lá. Mas muitas vezes são linhas que também têm taxas menores, porque o próprio equipamento entra como garantia. Exato, nessas linhas, não é? Então, pode até ser o caso do nosso seguidor aqui, o Ênio, que vai, para melhorar o local de trabalho dele, talvez possivelmente investir em novos equipamentos, né? Para cozinha, isso, ou mesmo até em pequenas obras, você tem algumas linhas que são voltadas justamente para reformas e ampliações de instalações, né? Que aí, em geral, são voltadas para aquisição de cimento, tijolo, enfim, desse tipo de coisa. Tem bastante linha diferente. O que eu acho que é importante a gente esclarecer aqui para os nossos seguidores? Por vários motivos, é muito comum que o empresário, mesmo que ele seja um empresário já constituído, um microempresário, tem lá seu CNPJ, tem, né, enfim, tem toda ele consegue demonstrar para o banco que ele tem toda uma retaguarda de empresário, de empresa, né, com faturamento. É muito comum o banco tratá-lo como pessoa física. Nós temos aqui no Sebrae diversas pesquisas que a gente faz ano após ano e essa situação não muda, né? Para o banco é muito mais fácil oferecer uma linha para a Ana, entendeu? Que daí a dívida vai ficar vinculada ao seu CPF, você vai estar muito mais amarrada, do que a um empreendimento que é da Ana, mas que amanhã pode não ser. Enfim, por vários motivos, o banco prefere tratá-los, esses pequenos, né, os pequenos empresários, como se eles fossem pessoa física. Aí, qual que é o problema? Normalmente, essas linhas são muito mais caras, né? Uhum. Então, o banco vai começar a te oferecer um cheque especial, ele vai né, enfim, vai oferecer uma série de linhas, que são as linhas que normalmente os nossos pequenos empresários estão usando. Quando o mesmo banco poderia estar oferecendo linhas de crédito que vêm de dinheiro do FAT, por exemplo, de dinheiro que vem do BNDES, e esses bancos repassam, e a taxa de juros às vezes é metade, às vezes menos da metade do que a taxa de juros de um cheque especial, ou enfim, de outras linhas normais que o banco também oferece para pessoa física, mas essas linhas do FAT são somente para pessoa jurídica. Então, a primeira dica que a gente dá, e a orientação do Sebrae, onde ele for, né, de todos os canais aí que o Ênio mencionou, a gente sempre vai dar essa orientação, procure ser tratado como que você é, que é uma empresa, que, portanto, você tem direito a linhas de crédito específicas que foram desenhadas pelo governo federal, às vezes são linhas específicas que só tem naquele estado porque são feitas com recursos daquele governo. Existem alguns arranjos que são feitos no plano regional, né? Então você tem o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o Fundo Constitucional do Nordeste, o Fundo Constitucional do Norte. Para essas regiões, né, de menor nível de desenvolvimento econômico, existe um conjunto de recursos federais que estão destinados a pequenos negócios, a pequenos investimentos que operam nessas regiões. E muitas vezes o banco desconhece ou, por vários motivos, ele prefere oferecer a linha pessoa física. Então, a primeira orientação nossa procure as linhas para a pessoa jurídica, porque elas vão ser muito mais adequadas em termos de prazos, em termos de taxas, né, em termos de condições que são exigidas, em termos de documentação, de garantia, né, e isso faz muita diferença. E, no geral, para as pessoas jurídicas, né, para os pequenos negócios que têm seu CNPJ e que querem acessar essas linhas de crédito como pessoa jurídica,
normalmente, quais são as exigências? Que é a dúvida aqui do Dene. Pois é. Normalmente, quais são as exigências? Bom, você tem todas as exigências que são normais em qualquer operação de crédito, seja para pessoa física ou jurídica. Então, o banco vai olhar se você tem dívidas pendentes nos sistemas de proteção ao crédito, né? Eles vão olhar se vocês têm... Hoje, os bancos, inclusive, eles têm acesso a muita informação sobre nós. Se você estiver devendo uma conta de telefone, uma conta de luz, é bem provável que o banco tenha acesso a essa informação. Então, é muito importante que, antes de você ir buscar crédito, você vê se você fechou todos os seus débitos. Se você não tiver condições, não tiver nessa situação, é muito provável que você vá perder o seu tempo, porque os sistemas do banco hoje, ele pega o seu CPF, pega o seu CNPJ e ele já consegue pesquisar isso, vamos dizer, em segundos, né, muito rapidamente. Então, essa é uma primeira condição para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer tipo de crédito, né? Um segundo ponto é que se você for querer essas linhas, né, como eu falei, que são linhas de governo, né, de governo federal, de governos estaduais, sempre vai ser exigido de você uma plena quitação de impostos, sobretudo de impostos federais. Quer dizer, se você tiver em dívida com a Receita Federal, muito dificilmente esses bancos, e não são só os bancos públicos, não. Às vezes você vai num banco privado, né? Esse banco privado tem linhas excelentes, linhas como as do BNDES, por exemplo, tem o BNDES Giro, que é uma linha excelente para capital de giro, a um custo muito menor do que as outras. O banco pode até querer te oferecer, mas se você não tiver, né, perfeitamente quitado no que diz respeito a impostos federais, por exemplo, o banco vai falar, sinto muito, eu até gostaria, mas eu não posso, porque o BNDES vai olhar e vai ver que você não está em dia com isso e ele simplesmente não vai liberar o dinheiro para eu poder emprestar para você. E uma terceira coisa é a questão das garantias, né? Mesmo que você tiver totalmente quites com as suas obrigações, é muito provável, é quase certo que o banco vai lhe pedir algum tipo de garantia. Como você mesma disse, se o crédito for para a aquisição de algum bem, né, o próprio bem serve como garantia, normalmente, né? Isso é o caso mais claro, é o dos veículos, né? Então, se você comprar um caminhão, um utilitário, você tem linhas, por exemplo, do BNDES específicas para veículos de carga, né? Especificamente para esse tipo de coisa, e não só para transportadores, para empresas também, né? Que precisem ter um veículo próprio de carga, né? Mesmo que seja pequeno, o próprio veículo servirá como um instrumento de garantia. Mas, normalmente, os outros investimentos, eles não vão propiciar uma garantia. Se for um capital de giro, por exemplo, ele em si não é uma garantia, né? Porque o dinheiro vai ser utilizado, o empresário pode usar aquilo para várias coisas diferentes, né? Nesse caso, ele terá que ter algum tipo de garantia. Seja uma garantia que a gente chama de uma garantia real, que pode ser um outro veículo, pode ser um imóvel, pode ser algum dinheiro que ele tenha aplicado no próprio banco, isso pode funcionar também, ou as garantias de terceiros, que a gente chama, né? O termo técnico é difícil, são as garantias fidejussórias, né? E que, difícil mesmo. E que, em geral, a gente chama isso de aval ou de fianças, que são garantias pessoais, né? Uma outra pessoa se oferece em garantia. É o famoso fiador, né? Em alguns casos. Que ninguém gosta muito de ser, né, Alexandre? Ninguém gosta, mas você sabe que nós... Posso fazer uma propaganda da gente aqui, Ana? Pode. Você sabe que o Sebrae é o maior fiador dos pequenos negócios no Brasil, né? Porque o Sebrae, há mais de 20 anos, ele gerencia o FAMP, que é o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, que justamente foi criado para suprir esse problema da questão das garantias. A gente, né? Pessoa física, né? Assim, a maioria das pessoas físicas não gosta de ser fiador, mas a gente tem o maior orgulho do FAMP, né? Porque nós confiamos... E é um instrumento muito poderoso. Nós confiamos nos nossos clientes. Então, às vezes, o banco fala, tudo bem, eu te empresto, a linha é boa, é uma linha adequada, mas o empresário não possui garantias. Aí, o próprio banco oferece, né? Vários bancos, nós temos mais de 10 bancos que são filiados ao Sebrae, são conveniados do FAMP, e até 80% do valor do empréstimo o Sebrae garante. Ou seja, se o empresário não puder pagar, o Sebrae banca isso, o que não exime o empresário de pagar, ele vai ficar devendo, né?
mas o banco, num primeiro momento, ele vai continuar tentando reaver, vai continuar tentando renegociar essa dívida com o seu cliente, mas num primeiro momento o Sebrae honra esse crédito, que permite ao banco se sentir mais tranquilo e emprestar para pequenos empresários que têm tudo menos a garantia. Além do FAMP, tem também as sociedades garantidoras de crédito, né, Alexandre? A gente Sim. podia explicar para o pessoal um pouco mais sobre como que elas funcionam? Hoje são quantas no Brasil? Hoje nós estamos com 14 sociedades de garantia de crédito. Ao contrário do FAMP, que opera no Brasil todo, as SGCs elas operam basicamente no estado do Paraná, em algumas regiões do estado de Minas. Agora, o ano passado, a gente conseguiu trabalhar com o estado de Santa Catarina, mas aí é só com microcrédito. Estamos abrindo em Goiás, estamos abrindo em São Paulo, temos alguma operação na Paraíba. Acho que eu não esqueci ninguém. Mas, por exemplo, no caso do Paraná, o estado inteiro, todos os municípios do Paraná, eles são atendidos por uma das 6 SGCs do Paraná. O que é SGC? É uma sociedade de garantia de crédito que opera junto com as cooperativas de crédito. Né? Lembra que eu falei? As cooperativas de crédito que hoje estão crescendo muito o crédito, sobretudo para pequenos negócios. Mesmo a cooperativa, que tem um tipo de relacionamento muito mais, eu diria, muito mais próximo do cliente, porque a cooperativa ela opera naquele município e às vezes nos municípios que estão em volta, e portanto ele conhece o cliente, o empresário lá da padaria, enfim, é muito de uma economia local, e não é por acaso que as cooperativas de crédito elas florescem muito mais nas cidades pequenas e médias, porque tem esse relacionamento. Apesar disso, as cooperativas podem exigir também algum tipo de garantia. E aí entram as sociedades garantidoras de crédito. Elas oferecem cartas de garantia. Então eu falo, Ana, eu vou te dar aqui uma carta dizendo que até 30 mil reais, até 50 mil reais, até 100 mil reais, você pode ir numa cooperativa e leva essa carta debaixo do braço, você mostra para eles, e eu estou dizendo, até 80% do crédito da Ana, sociedade garantidora de crédito, eu vou garantir. Então, o que nós estamos falando aqui para os nossos seguidores tem alternativas, né? A gente sabe que existem requisitos, exigências, e às vezes o empresário desanima com o não, né? De alguma instituição financeira, instituição bancária. Mas tem alternativas e vale pesquisar na sua região, na sua cidade, quais são as alternativas disponíveis e mais adequadas para a sua necessidade, não é isso? E aí, Enio, tem uma pergunta aqui, voltando para a questão que a gente estava falando da gestão financeira, da importância de uma gestão de estoque adequada, né, para ter esse fluxo mais vantajoso. O Diego Araújo, ele quer saber mais sobre gestão de estoque. A gente tem um curso no Sebrae sobre isso, né, no nosso EAD. Que dicas a gente pode dar a ele? E aí eu vou, no final, falar onde que ele encontra o nosso curso. Tá, o que acontece? Estoque é uma das coisas que onera muito um pequeno empreendimento e que gera muito a necessidade de você ter recurso para capital de giro. Muita gente recorre a empréstimo, até bom deixar claro aqui. Financiamento é quando você financia um bem, uma máquina, um veículo utilitário, uma obra. Você está financiando algo que é imobilizado, um fixo. E empréstimo é quando você pega um dinheiro livre para aplicar dentro do seu negócio. Você não está financiando algo especificamente. Você está pegando um empréstimo para giro. Né? Estoque é uma das coisas que demandam muito a questão do empréstimo. A maioria das pessoas que recorre a capital de giro, a empréstimo, é com foco em estoque. E a dica muito simples e muito clara é a seguinte: otimize o seu estoque. Porque, veja, Ana, muitas vezes você acha que está precisando de financiamento, você acha que está precisando de crédito, porque você está sem liquidez para honrar os seus compromissos de curto prazo, você está sem dinheiro ali para honrar seus compromissos de curto prazo, porque o seu dinheiro está parado em estoque. Muita gente se orgulha até de ter muita coisa em estoque e isso não é uma boa aplicação. Né? Otimize, tenha o seu estoque ali que a gente considera de estoque mínimo. Né? Uma técnica de gestão muito simples é você ter ali o mínimo necessário para a sua operação, ou seja, as pessoas que têm estoque em pequenas áreas, a gente vê isso, é muito comum em pequenos empreendimentos, eles colocam, por exemplo, uma faixa vermelha na parede, à medida que eles vão tirando as caixas, os produtos do estoque, aparece a faixa, vermelha não, verde, e aí ele vê que tem estoque ali para 30 dias, o período da operação dele. À medida que ele continua
vendendo, ele vai tirando, no meio da parede vai aparecer ali uma faixa amarela, já é um sinal de, opa, tem um estoque mais para 15 dias. Quando ele continua tirando e aparece a 30, a 2 palmos do chão, uma faixa vermelha, eu estou falando de alguma coisa muito pragmática para pequenos negócios. Você sabe que tem estoque ali o suficiente para simplesmente fazer a reposição. O que é a reposição? É ligar para o teu fornecedor e receber o estoque ali e novamente se estocar para um novo giro do seu estoque. Então veja, tenha sempre o seu estoque mínimo, tenha sempre o seu estoque otimizado para não ter o seu capital, o seu dinheiro parado em estoque. Até porque estoque você pode ser, ultimamente, né, acontece com alguma frequência, roubado, você pode ter um produto danificado, você pode ter, por exemplo, como a gente acompanhou aqui em Brasília numa época, uma enchente grande que teve numa região e os estoques todos foram perdidos. É um risco você ficar super estocado. E precisa de espaço, né? E espaço custa dinheiro também. Gestão de validade, de prazos de validade, né? Quando você tem um pequeno empreendimento que os produtos são perecíveis, o risco ainda é maior. Então, a gente não recomenda uma super estocagem. Fuja de compras com limite mínimo. Olha, eu sou um fornecedor de um determinado produto, mas eu só vendo se você comprar no mínimo tanto. Esse tipo de coisa não é para você. E fuja também de promoções. Se você comprar até tanto, eu te dou um desconto X. Porque o que acontece? Você vai comprometer ali o seu capital de giro e acaba que você vai ter que recorrer, eventualmente, ao empréstimo bancário, porque você vai ficar sem giro e o custo desse empréstimo bancário é maior do que o ganho que você teve no desconto por fazer uma compra além da necessária para compor estoques. Isso vale, Ene, tanto para empreendimentos que vendem o produto final, por exemplo, uma loja de sapatos, como para matérias-primas. Perfeito. De uma lanchonete, exatamente, por exemplo. Você tem produto acabado e você tem insumos para uma lanchonete, para fazer o seu produto. É a mesma lógica. Certo. Né? Agora, no caso, inclusive, de uma lanchonete, que o produto é perecível, então... O cuidado tem que ser ainda maior. Muito maior, né? E aí, Diego, é o seguinte, a gente tem no nosso EAD um curso de gestão de estoques, acessa lá, ead.sebrae.com.br, é online, é gratuito e tem várias informações sobre esse assunto, tá bom? Para quem tiver dúvida sobre isso, fica o convite. A gente estava falando do BNDES, é uma dúvida que a gente recebe aqui com frequência, essa questão da oferta de crédito do BNDES para micro e pequenas empresas, para MEI. Aí tem uma pergunta aqui do Edson Henrique, que é se MEI pode ter cartão do BNDES, e uma outra pergunta que é se as MPE conseguem acessar essas linhas de crédito junto ao BNDES e como que elas fazem. Eu acho que tem essa dúvida porque o BNDES, diferente dos outros bancos, ele não tem agências, né? Sim. Em que a pessoa vai e se relaciona diretamente com o BNDES. Explica para os nossos seguidores como é que funciona essa relação com o BNDES e como é que são operadas essas linhas de crédito do BNDES. Legal essa pergunta, porque até por não ter uma presença física, o BNDES, em geral, quando o BNDES aparece no noticiário, é porque ele financiou uma hidrelétrica, uma estrada, grandes empreendimentos, né? Então, a pessoa que é pequena, ela não se enxerga, se imagina um potencial cliente do BNDES. Mas eu diria o seguinte, só não é potencial cliente do BNDES pessoa física. O BNDES não trabalha com pessoa física. De resto, sendo pessoa jurídica, ele trabalha. Com as empresas grandes, com grandes investimentos, grandes projetos, o BNDES ele empresta diretamente. São chamadas operações diretas do BNDES, acima lá de 20 milhões de reais, é para gente grande, né? Para abaixo de 20 milhões de reais, ou seja, para as micro, pequenas e também para o que o BNDES chama de médias empresas, né? Eles trabalham num regime de operações indiretas, quer dizer, o próprio banco não empresta, mas através de uma infinidade de agentes operadores, de bancos, de instituições financeiras, o dinheiro do BNDES, através desses agentes operadores, ele pode chegar, assim, a qualquer pessoa jurídica desse país, né? Quem são os agentes operadores? Todo mundo. Todos os bancos públicos, federais, estaduais, esses bancos regionais, né? Também os bancos privados, tipicamente os bancos privados, eles operam as principais linhas do BNDES e as cooperativas de crédito também, não todas, mas muitas delas operam algumas das linhas do BNDES. Então, não é difícil você chegar a ter acesso ao BNDES através dessas instituições. A boa notícia é que recentemente, agora no final do ano passado, no começo desse ano, o BNDES lançou o canal do desenvolvedor. Tá? O jeito mais fácil é um link meio comprido.
O jeito mais fácil, você entra ali no Google, coloca lá, canal do desenvolvedor. Você vai parar numa página do BNDES que vai te acolher, vai perguntar o seu CNPJ, vai perguntar algumas poucas perguntas sobre o seu negócio, né? E para que você quer crédito, se é para investimento, se é para capital de giro, qual a sua necessidade. Enquanto você está lá respondendo, fazendo um cadastrinho, eles já vão pegar o seu CNPJ, vão entrar na Receita Federal, ver se você tem algum débito lá no Cadinho, no registro de débitos, vai verificar se existe alguma pendência, se existe algum problema associado ao seu CNPJ. Se houver algum problema, ele vai encaminhar você para o Sebrae e o BNDES firmaram uma parceria também esse ano, em que nós vamos procurar, para aqueles que conseguirem, que a coisa der tudo certo, beleza. Se alguma coisa der errado, esse cliente vai ser, se ele for identificado como uma micro ou pequena empresa, né, ou seja, uma empresa que fatura até 4 milhões e 800 mil reais por ano, eles vão automaticamente, via sistema, vão jogar esse cliente para nós e nós vamos procurar esse cliente. Vamos tentar entender por que ele está com dívida, qual que é o problema dele, vamos ajudar a resolver. Resolvido isso, a gente vai ajudar ele a montar um plano de negócio, tomar todas essas precauções em termos de gestão financeira que o Enio está falando, ou seja, dimensionar quanto que você precisa, para que você precisa, quanto que você pode pagar. E uma vez que a gente consiga acertar todos esses parâmetros, você volta lá para o BNDES, volta para o site do canal do desenvolvedor, já com as coisas bem alinhadinhas, bem acertadinhas. E aí, posso dizer para você, provavelmente você vai fazer a melhor operação de crédito, ou uma das melhores operações de crédito que você consegue fazer no Brasil. E eu acessei aqui para testar, então é isso mesmo, coloca no Google Canal do Desenvolvedor, BNDES, e eu olhei aqui, o cadastro é bem simples, bem tranquilo, e acho que vale a pena até para fazer um diagnóstico, né, financeiro do seu negócio, enfim, saber quais são as suas necessidades. Então, o MEI, ele pode ter acesso ao cartão do BNDES. Isso. Pode ter acesso a microcrédito, o BNDES também, poucas pessoas sabem, mas o BNDES é um grande emprestador de microcrédito, não diretamente, indiretamente, através de vários agentes operadores, inclusive não instituições financeiras, né? Você tem organizações que fornecem microcrédito que nem são organizações financeiras, no sentido de serem bancos e tal, mas usando o dinheiro do BNDES, né? Então, assim, realmente o canal do desenvolvedor eu acho que é uma boa pedida, tá? Pode até não dar certo, mas vale a pena você tentar. Vale a pena pesquisar. Vale a pena pesquisar. Eu quero dar um recado aqui. A gente tem uma pergunta do Sidney Sônia. Ele diz que está em atraso com o MEI e está perguntando se, já que o tema é empréstimo, se pode pegar um empréstimo para quitar essa dívida. Normalmente, Sidney, quando tem uma pergunta assim muito específica, a gente não responde numa live como essa. Mas, como essa pode ser uma dúvida de outras pessoas e como tem uma boa notícia relacionada a ela, então eu vou deixar a dica para você. Melhor do que o empréstimo, está disponível um parcelamento para quem é MEI e tem débitos lá com o DAS, com a Dasene MEI. Então, você acessa o portal do empreendedor, portaldoempreendedor.gov.br, está disponível o parcelamento em até 60 meses, sendo que a parcela mínima mensal é R$50. Se você tiver qualquer dúvida, nós temos uma página no nosso portal sobre esse assunto. É sebrae.com.br/parcelamento MEI. Então, melhor do que pegar um empréstimo é financiar, com certeza, pagando os juros que já estão lá, mas sem novos juros, né, pessoal? Acho que é uma notícia melhor para você aí que é MEI e está nessa mesma situação do Sidney. A gente já falou aqui da questão do cartão. Tem uma pergunta do Daniel Rodrigues, que também pode ser uma dúvida de outras pessoas, que ele quer saber como que funciona um financiamento para quem é produtor rural. Produtor rural é um outro mundo, né? Existe eu diria assim, no Brasil, se tem um setor da economia que está bem, vamos dizer assim, bem servido em termos de crédito, é certamente o setor agrícola, desde os grandes produtores, médios e pequenos. No caso dos pequenos, o que a gente sugere para quem realmente é pequeno produtor rural é o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é possivelmente o maior programa do mundo de agricultura familiar, muito bem sucedido, é uma coisa que vem sendo implantada também já, eu não me lembro agora de quando mas já tem muitos anos que ele está rodando, roda muito bem, e realmente para o produtor pequeno é a melhor opção
que a gente pode indicar. Ele é operado basicamente pelo Banco do Brasil. Ok. Tá? Até, Ana, uma coisa que é relevante, a gente vê com bastante frequência em relação ao pequeno produtor rural é o seguinte, ele tem uma preocupação muito grande em receber a assistência técnica. Quando a gente fala da assistência técnica no campo, lembrar que isso não substitui a orientação para a gestão, tá? Que a gente falou agora aqui durante esse papo aqui nosso no live. Porque o que acontece? A assistência técnica é muito voltada para a operação do empreendimento. Por exemplo, ele é um criador de caprinos, então ele vai receber uma assistência técnica de orientar na questão de caprinos, como é que ele melhora o rastreamento dele, o que é melhor em termos de vacinação, de medicação, manejo e tudo mais. Isso não contempla os aspectos gerenciais. Todos aqueles cuidados que a gente falou em relação aos empreendimentos urbanos, você precisa ter também quando se trata do pequeno produtor rural. Ver se de fato tem capacidade de pagamento, qual a real necessidade do giro, tudo mais que a gente colocou aqui em relação ao caso do urbano, vale para o rural, além da assistência técnica que para eles aí, no caso, precisa também, é necessária, é relevante, mas não deixar de ter a orientação gerencial. Para que ele veja a pequena propriedade, a fazenda, como um negócio, como né? um empreendimento, verdade. Que na maioria das vezes são empreendimentos familiares, né? E que precisam, para ser lucrativos, enfim, ter exato. vida longa, precisa ser visto como negócio Exato. mesmo, né? Como empresa. 95% dos pequenos negócios são empresas familiares. Até esclarecer, uma empresa familiar é aquela que tem na sua gestão ou na sua operação mais de um indivíduo de uma mesma família. Né? Isso é próprio do pequeno produtor rural, mas do pequeno negócio como um todo também. Né? Para a gente aqui já partir para o encerramento do nosso papo, tem uma pergunta da Isabel Mota. Ela fala que tem dificuldade em tomar empréstimo porque sempre tem que ser em grupo. E eu gostaria de fazer um empréstimo sozinha. Como é possível fazer? Legal essa pergunta, Isabel. Eu acho que a Isabel está falando de microcrédito. É muito comum no Brasil, particularmente no Nordeste, onde você tem a figura do Crédito Amigo, que é o mais antigo programa, eu diria o mais bem-sucedido programa de microcrédito que tem no Brasil, que ele é realizado pelo Banco do Nordeste, o BNB, já, acho que é do final dos anos 80, se eu não estou enganado. É o maior programa de microcrédito do Brasil, o mais antigo, enfim, é um modelo. Outras pessoas vêm de outros países para estudar o modelo do Crédito Amigo, realmente é uma coisa muito bacana. O modelo do Crédito Amigo, conforme ele foi montado, e se eu não estiver enganado, para todas as operações, eles exigem o chamado, como é que chama? Garantia solidária. É um crédito solidário. Você reúne, se eu não me engano, são no mínimo 5 pessoas, e nós 5 aqui, se eu não pagar, vocês 4 têm que cobrir a minha parte. Esse é um modelo que está um pouco, vamos dizer, está na origem ali do microcrédito, mas hoje em dia já se tem procurado alternativas, né? Até pelo fato de que as pessoas hoje são muito mais móveis, né? Estão menos presas às vezes ao lugar e, enfim, mudanças da sociedade. Esse modelo ele já deixou de ser um modelo que funciona para todas as pessoas, para todas as comunidades, para todas as situações. E muitos outros operadores, além do BNB, eles já têm optado por soluções que não envolvam esse tipo de aval solidário, né? Então, é possível, sim, ter acesso ao microcrédito que não seja... Isso não está escrito na Constituição que tem que ser assim. As instituições financeiras têm abordagens diferenciadas para essa questão do aval solidário. Algumas usam, outras não usam. Acho que é fundamental, assim, para os interessados entenderem que as regras podem mudar de uma instituição financeira para outra. Tem aqui seguidores perguntando, por exemplo, do Sicob, né? Que é a questão das cooperativas que também você falou. Então, precisa verificar qual é a regra, né? Qual é a necessidade, né, Enio? Se existe a necessidade e qual é a regra, enfim, qual é a oferta que mais se adequa a essas necessidades e ao mercado nessa região, né? Acho que essa é uma dica. Até uma dica interessante e bastante didática quando a gente fala de concessão de crédito, os famosos 4 Cs. Né? Para você ter acesso a crédito, que o banco, a cooperativa, seja quem for, vai fazer uma avaliação, é do que a gente chama seus 4 Cs. O primeiro C é o C caráter, Ana. Ele vai ver o seguinte, qual o seu histórico? Né? Você é uma pessoa que honra seus compromissos, que paga em dia suas dívidas, que não é uma pessoa que tem qualquer dívida em atraso, você não tem qualquer nome sujo na praça, coisa nessa linha. Então, o primeiro C é a questão do caráter.
O segundo C é a questão da capacidade. Você, de fato, o seu empreendimento tem capacidade de honrar esse compromisso? Você tem tamanho para honrar a prestação que você está pleiteando junto ao banco? A terceira questão, o terceiro C que é avaliado, é o que a gente chama de colaterais. É o seguinte, você quer um financiamento, você tem garantia para aquele financiamento? Tá? Você tem contrapartida necessária, exigida na maioria das linhas de crédito para que você acesse aquele financiamento? Do que a gente está falando? Assim, você quer comprar um equipamento que custa 10 mil, o banco geralmente financia uma parte disso, nunca financia o todo, ele financia 70%, 80% disso e exige que você, empresário, entre com uma contrapartida. Ele quer que você também bote a mão no bolso na hora de realizar um investimento para o seu negócio. Fazer uma aplicação com 100% de recursos de terceiros é fácil. Né? Então ele quer ver se você tem garantias, quer ver se você tem essa contrapartida, que são os colaterais. E o quarto e último C, depois de avaliar o caráter, depois de avaliar a sua capacidade de pagamento, depois de avaliar se você tem os colaterais, é a questão do cenário. A gente vive um momento macroeconômico propício para esse novo investimento, para a ampliação desse seu negócio. Assim, de fato, você tem uma proposta, um plano de empreendimento, um plano de negócio que para de pé, essa é a questão. Né? E a principal questão, assim, no momento de crise macroeconômica, no momento de retração de consumo, vale mesmo a pena você fazer esse investimento? Então, se você puder refletir em relação a esses 4C, e eu repito, caráter, capacidade de pagamento, colaterais, que é garantias e contrapartidas, e o cenário da economia da sua região, do seu município. Se você avaliar esses 4Cs e chegar à conclusão de que ainda assim vale a pena seguir nessa prospecção de crédito, nessa demanda de crédito, procure o banco, que a proposta dele para você vai ser interessante. Assim, se você tem como argumentar a favor desses 4Cs, muito provavelmente você vai sair com esse recurso na mão. É isso aí, pessoal. E olha só, esse papo aqui, esse vídeo, ele vai ficar disponível aqui na nossa página. Para os nossos seguidores no Instagram, a gente está verificando uma forma de disponibilizar para vocês também lá esse conteúdo, tá bom? A gente está trabalhando nisso, aguardem. Mas se você quer indicar esse vídeo para alguém, marque aqui as pessoas nos comentários, porque ele vai ficar disponível. Se você quiser rever, se ficou em dúvida sobre alguma coisa que a gente falou, deixa aqui a sua pergunta, a gente vai responder, a nossa equipe de interações vai responder posteriormente a todos os comentários, tá bem? E eu quero agradecer aqui a participação do Alexandre Comim, do Enio Pinto, e terminar fazendo um registro aqui, com felicidade, que a gente recebeu do nosso seguidor Jonas Costa, que deixou aqui no post da live o seguinte recado: agendei uma orientação no Sebrae de Itabuna, alô colegas aí da Bahia, fui muito bem atendido e tive todas as minhas dúvidas sanadas. Então, a gente agradece ao Jonas e encerra o nosso papo dizendo para você que está aí, que faça como ele, né? Procure o Sebrae, conta com a gente para esclarecer suas dúvidas, para te orientar aí na gestão do seu negócio. Muito grato, uma boa tarde e até a próxima.